Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, a sua família, sobre esta igreja, em nome de Jesus, amém. Eu vindo para cá, fiquei pensando assim, com um friozinho na barriga, pensando, meu Deus, vou pregar lá na igreja do Marco Aurélio, meu professor, que tantas vezes me corrigiu, puxou minha orelha, que bênção, que privilégio. E aí eu lembrei dele falando assim para mim, calma, é mais leve, né? Este é o caminho, andai nele. Que honra estar aqui, que prazer, que privilégio. Rosana, parabéns por essa obra linda e maravilhosa que vocês construíram juntos até aqui. Linda essa igreja, muito linda. E eu tenho certeza que chegou um novo tempo para essa igreja, tempo de um grande crescimento, um tempo de avanço, de grande prosperidade, de salvação de vidas, de formação de líderes. Amém? Você concorda comigo? Uma grande honra. Eu vejo que a vida do Marco Aurélio foi semeada nessa cidade. Ele semeou a vida dele. E nós vamos, com essa igreja vai colher grandes frutos de salvação. Todos os sonhos, os desejos do coração dele, da Rosana, vão se cumprir neste tempo, em nome de Jesus. Amém. O meu nome é Leomar Júnior, mais conhecido como Júnior, né? O pessoal me conhece como Júnior. Eu sou pastor ali em Itapeva, na aba de Itapeva, desde 2016. Nós estamos ali, Deus tem derramado muita graça sobre as nossas vidas. Sou casado com a Larissa, pai de 3 filhos. A Luísa, de 12 anos, o Benjamin, de 10, vai fazer 11 agora em junho, e do Noah, que está com 60 dias, recém-nascido. O primeiro que eu senti saudade vindo agora foi dele. Eu já senti saudade dele. A esposa e os dois já estão maiorzinhos, mais acostumados já assim, né? Mas dele já senti saudade. E estamos vivendo um tempo novo assim, né? Porque os 3 filhos foi no susto, né? Mas esse foi mais susto ainda, porque os dois já estão grandes, né? Não estávamos planejando isso, mas Deus, né? Deu e, né? E nós decidimos, eu vou fazer vasectomia e tal, e planejamos e fomos no médico, no psicólogo, e tá tudo certo, vamos fazer vasectomia, vamos. O médico ligou e disse assim, a sua vasectomia está agendada para terça-feira que vem. Ah, tá bom, tudo certo. E aí, foi aniversário da minha esposa, fomos viajar, nós estamos próximos ali da região de Campos do Jordão e tal, daí fomos lá para Campos do Jordão viajar, e lá ela começou a sentir enjoo, começou a passar mal, aí fizemos o teste, ela estava grávida. 3 dias depois de descobrir que ela estava grávida, fui fazer vasectomia, e aí ela veio assim, né, tinha que vir ali mesmo, não adianta, né? Deus quis dar e recebemos, e trouxe uma alegria e um novo tempo para a nossa casa, assim, muito especial, né? O Noah, graças a Deus pela vida da nossa família. É uma honra, assim, enorme, gigantesca estar aqui com vocês. Eu venho aqui em nome do colegiado ministerial ABA, né? Em nome ali dos irmãos lá de Curitiba, pastor Pio, pastora Rose, a família deles e todos os irmãos que estão ali em Curitiba também ajudando e apoiando nessa obra, né? O Cleicir, que é responsável pela cobertura, me fez esse convite, e para mim é uma honra estar aqui com vocês. Então estaremos juntos hoje, amanhã com o pessoal aí da liderança, e amanhã à noite também, né? Ministrando a palavra de Deus. E eu gostaria hoje de compartilhar assim um pensamento com você que tem me abençoado muito nesses últimos dias, tem me norteado assim, tem me abençoado muito mesmo, na minha casa, lá na igreja, com a liderança da igreja, tenho falado bastante sobre isso. Eu gostaria de deixar essa palavra com você, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, acho que os irmãos vão colocar lá, né? Isso, Mateus, eu vou ler junto lá, Mateus capítulo, fica na mesma versão, né? Mateus capítulo 6, a partir do verso, não é esse aí não é esse o texto aí, acho que eu passei errado para você, Ana. É esse aqui,
É do 22 e 23, não é o 19, um pouquinho mais para frente só. O verso 22, isso, e 23. É uma alegria ver você aqui, viu, Ana? Tão atuante na igreja, servindo, faz tempo que você está aqui, né? Casou, está com um filho grande aí já. Pois é, só tinha o Kid. Quando eu conheci a Ana lá em Tararé, quantos anos você tinha, Ana? Há 17 anos atrás? 10 anos. Você lembra que eu que fiz a sua integração na igreja? A primeira vez que a Ana foi na igreja, ela para fazer a integração, ela pegou um chofar que estava lá assim, começou e tirou o som do chofar. Você lembra disso? Ela, o que é isso aí? Ela falou, isso aí é um chofar. Ela, posso tocar? Pode. Ela foi lá, pegou e conseguiu tirar o som do chofar. Eu falei, essa é crente aí, já no primeiro já tirou o som do chofar, né? Vamos lá então, Mateus capítulo 6, verso 22 e 23, está escrito assim: os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Verso 23, se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Eu tenho dito para os irmãos lá na igreja que o problema nunca é o problema, mas sim é a forma como olhamos para ele. Nós precisamos aprender a ver, nós precisamos aprender a enxergar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se você prestar atenção, luz, ela é energia, luz é força, luz é vida. Então, se os nossos olhos forem bons, nós teremos vida, nós teremos energia, nós teremos força. Se os seus olhos forem maus, o teu corpo, você andará em trevas, você andará em escuridão, porque você só vai ver dificuldades, problemas, lutas, barreiras. É por isso que quando Josué chega em Jericó, ele olha para aquela muralha gigantesca e com certeza aquela muralha tinha o potencial de desanimar Josué e toda a nação. Aquela muralha tinha potencial para desanimar Josué. Então Deus rapidamente diz para Josué: Josué, veja, olhe, enxergue o rei de Jericó e os valentes dele nas suas mãos. Porque se os teus olhos forem bons, Josué, se você conseguir olhar para a coisa certa, se você olhar corretamente, você vai ter força, Josué, para vencer, para derrubar essa muralha e conquistar Jericó. Mas se você olhar para a muralha, Josué, se você olhar para essa dificuldade, para essa escuridão, para as trevas desse momento de muralha na sua vida, você vai desanimar, você vai enfraquecer. Lembra daquela mulher chamada Agar, a escrava de Sara, que por zombar da sua senhora, por zombar de Sara, ela foi mandada embora. Abraão colocou ela em cima de um animal com seu filho, deu pão e água, e ela foi embora. Quando acabou o pão e a água, ela se sentou debaixo de uma árvore, colocou o filho dela bem longe, à distância de uma flecha lançada, e disse: eu vou morrer aqui, meu filho vai morrer lá e eu vou morrer aqui. E aí chegou um anjo e perguntou para ela: o que você está fazendo aqui, Agar? Por que você não volta lá para sua dona e pede perdão para ela? E aí eles conversaram, e a Bíblia fala que os olhos dela se abriram, e ela viu do lado um poço de água viva. Ela estava pensando que iria morrer, mas já havia um poço do lado dela que ela ainda não tinha visto. Aquele poço não foi criado pelo anjo, ele já estava ali. Ela só não tinha visto, ela não soube olhar, ela não conseguiu ver aquele poço. Eu também me lembro da história dos espias, quando Moisés, obedecendo a Deus,
pediu que 12 homens, cada um de uma tribo diferente de Israel, entrassem na terra de Canaã para espiar a terra. E entraram lá 12 homens, e eles espiaram a terra. E eu fico imaginando, sempre tem aquele mais influente, sempre tem aquele que fala mais, e aqueles outros que prestam atenção e avaliam o que foi dito e concordam ou não. Então eu imagino que entre aqueles 12 havia uma pessoa muito influente e começou a falar a respeito dos gigantes daquela terra. E ele começou a dizer: esses homens são grandes demais, nós somos como gafanhotos, eles vão nos devorar, eles acham que nós somos gafanhotos. E ele começou a tirar as suas próprias conclusões, e os demais que estavam com ele começaram a concordar e dizer: realmente, é perigoso demais, imagine entrar com os nossos filhos nessa terra, entrar com as nossas esposas aqui, esses gigantes vão nos devorar. E aí mais 2 não deram conversa, não deram ouvidos para aquela conversa. Caleb, um homem de Deus, e conseguiu ver aquela situação por uma perspectiva totalmente diferente. E a Bíblia fala lá em Números capítulo 14 que Josué tinha um espírito, Caleb tinha um espírito diferente de todos os outros, a ponto de, se a Bíblia fala que Caleb tinha um espírito diferente, ele se posicionou de forma diferente. Eu imagino que ele até influenciou Josué nessa situação, e os 2 discordaram dos demais, dos 10. Por quê? Porque Josué e Caleb, eles olharam para a abundância da terra, para o mel, para o leite, para os frutos enormes, que 2 homens precisavam carregar um cacho de uvas nos ombros, precisava de 2 para carregar um cacho de uvas. Então era uma terra muito abundante, e toda aquela abundância da terra gerou em Caleb e Josué energia, luz, ânimo para conquistar a terra. Eles voltaram com o seguinte relatório para o povo: essa terra é abundante, de fato existe gigante nela. Eles não mentiram, eles reconheceram que haviam gigantes, mas eles disseram assim: mas esses gigantes são como o pão que nós podemos devorar. O pão deles na época é o pão de queijo que você come hoje, daqueles bem pequenininhos assim, que era o maná, né? Era um pãozinho pequeno. Então veja, aos olhos de Josué e Caleb, os gigantes eram do tamanho de um pão, e eles disseram: nós podemos devorá-los. Mas os 10 espias que não prestaram atenção, só deram uma olhadinha assim na abundância da terra e disseram: de fato, a terra é abundante, mas os gigantes que moram naquela terra são grandes demais, e eles vão nos devorar. Enquanto Josué e Caleb achavam que tinham certeza que poderiam devorar os gigantes, e consideraram eles como pão, os outros 10, que olharam primeiro para os gigantes e só deram uma olhadinha de leve na abundância da terra, pensaram que eles seriam devorados pelos gigantes. É o mas, né? É o que vem depois do mas. No português, nós temos a conjunção adversativa. E aí você pode fazer da seguinte forma: é aquela vírgula que a gente coloca ali no meio da frase. Então você pode dizer assim: nessa terra existem muitos gigantes, mas a terra é muito abundante. O que fica mais forte? O que vem depois do mas. Mas, então, quem falou dessa forma foram os 2 espias que olharam para a abundância da terra. Os outros 10 disseram assim: essa terra é muito abundante, mas existem muitos gigantes nela. Veja como a forma como você fala vai determinar o que a pessoa que está ouvindo você vai sentir. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo nos ensina a falarmos palavras que promovam graça aos ouvintes, e não palavras pessimistas e negativas. Porque você pode dizer assim, você pode sair desse culto e dizer assim: o culto foi uma bênção, mas existiam muitas cadeiras vazias. Você está olhando de uma forma pessimista.
Você pode dizer assim: algumas cadeiras estavam vazias, mas o culto foi uma bênção. Você pode dizer: eu não estou me sentindo bem de saúde ultimamente, mas a graça de Deus está sobre a minha vida. Você precisa ter um olhar de fé. Nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé. Então, eu posso até, antes da vírgula, falar a respeito das coisas que eu estou vendo, o vale de ossos secos, mas a palavra que sai da boca de Deus é poderosa para gerar vida. Nós temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus glorioso, um Pai amoroso, que está com a gente o tempo todo. Você pode dizer assim: algumas pessoas saíram da igreja recentemente, mas ela vai crescer muito daqui para frente. Então você pode dar esse tipo de notícia, ao invés de falar assim: a igreja está bem, mas saiu muita gente da igreja recentemente. Percebe como faz toda a diferença para quem está ouvindo, a forma como você fala? E sabe por que falamos de forma negativa? É só porque nós vemos antes de forma negativa. Aquilo que você fala é só consequência daquilo que você vê, da forma como você vê. O exército de Israel diante de Golias estava tremendo de medo, eles estavam desesperados, pensando que iriam morrer diante daquele gigante. Por quê? Porque eles consideravam o tamanho do gigante e consideravam o tamanho deles. Então, ao se comparar com o gigante, eles desanimavam. Mas veio um menino, um jovenzinho chamado Davi, que não se comparou com o gigante, ele comparou o gigante com o Deus dele. E ele disse assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou contra ele em nome do Senhor dos exércitos e vou matar esse gigante. Então Davi teve um olhar diferente, assim como Caleb, um espírito diferente, e ele teve coragem para enfrentar aquele gigante, porque ele viu o gigante como um incircunciso, que significa aquele que não tem aliança com Deus. Deus não está com ele, Deus está do nosso lado. Então, se Deus está do nosso lado, Deus vai me dar vitória. Veja, qualquer valente, qualquer guerreiro daquele exército poderia vencer Golias, se ele fosse contra Golias no nome do Senhor dos exércitos. Davi seria derrotado por Golias se Davi fosse confiando na força do seu próprio braço. Se Davi fosse lutar com Golias confiando no seu próprio braço, ele morreria, ele perderia aquela batalha. Mas como ele foi em nome do Senhor, ele venceu. Se ele foi em nome do Senhor, então qualquer um, até eu, se fosse lutar com Golias naquele dia, eu venceria Golias, porque a vitória não estava no braço de Davi, mas no nome do Senhor. Quando eu conheço a Deus, eu consigo olhar para as dificuldades, circunstâncias da vida com esse olhar diferente, e isso muda tudo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus disse que nós encontramos tudo aquilo que procuramos. Você já pegou birra de alguém? Não, né? Só isso. Não, jamais, em Maringá jamais aconteceria isso, né? Mas lá em Itapeva a gente pega a birra de alguém assim, às vezes. Pega a birra. E sabe o que é pegar birra? Pegar birra é que até o bom dia da pessoa parece que te ofende. Até o boa tarde, assim, tudo de bom que ela faz, até o que ela faz de bom te irrita. Parece que aquilo não, ela está fazendo para aparecer, sabe? A pessoa vem e canta aqui, mas você acha, ela cantou bem naquele dia e você acha um defeito e você fala mal dela mesmo. Enquanto parece que melhor a pessoa se sai, mais com raiva você fica. Pega isso, é birra. E você pega a birra porque você decidiu olhar para a pessoa com um olhar negativo. É como
Você consegue põe um versículo qualquer para mim ali, por gentileza? Um versículo, pode ser o que nós acabamos de ler, só para usar como exemplo. Olha só, um maior, com mais letras, por gentileza, uma frase maior. Aí, rapidinho, conta para mim, quantas letras A tem nesse versículo aí? Conta lá, bem rapidinho, vai. Quantas letras A tem aí? Deixa eu contar lá. Acho que é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tu pode tirar agora o versículo, por gentileza. Quantas letras E vocês contaram? Você viu? Quem sabe a quantidade de outra letra qualquer ali? Ninguém contou? Ninguém sabe. Por quê? Porque eu programei a sua mente para encontrar a letra A. Por que você não encontrou outra letra? Porque você não procurou. É assim que acontece na vida. Eu pego birra de você e eu só estou procurando uma letra na sua vida, só a letra A. Então quando alguém vier falar mal de alguém para você, você fala assim, viu? Tem outras letras para você procurar na vida dessa pessoa. Você pegou birra, você está procurando só A. Pare, tem B, C, D, E, F, G, H. Tem um monte de letra para você procurar nessa vida. Quando você pega a birra da igreja, você só vê o defeito. Tudo que fazem por você, parece que você não vê. As coisas boas que fazem por você, você não vê. Mas qualquer defeitinho você consegue enxergar, porque é isso que você está procurando. Sabe por que você está desanimado lá na empresa? Sabe por que de repente você já desanimou na igreja? Porque você está procurando todos os defeitos, e isso te desanima. Sabe por que de repente você já pensou em se divorciar? Vou largar essa mulher, vou largar esse homem, vou embora. Porque você decidiu procurar todos os defeitos do seu cônjuge. E aí, é claro que você vai desanimar. Você tem que reprogramar sua mente. Tudo aquilo que você procura, você encontra. Você tem que decidir começar a procurar tesouros preciosos na vida das pessoas. Você tem que decidir procurar coisa boa, bênção, graça, virtude, dom, talento. Irmão, você tem alguém que eu conheci na aba que tinha essa graça de fazer isso? É o Marco Aurélio, de encontrar dom, talento na vida das pessoas. Lá em Curitiba, no tempo que eu estava mais próximo dele, que eu vi o trabalho dele, eu estava comentando com o Ivo, ele tinha uma capacidade, era o departamento que mais tinha líderes, tinha líderes sobrando. Tinha gente lá que ninguém acreditava, e ele colocava lá, investia nas pessoas, porque ele via essa qualidade, esse dom, talento na vida das pessoas, e investia. Eu tenho certeza que ele ensinou isso aqui para vocês. Vocês viram isso aqui? Isso eu aprendo com o Pio também. Como é que pode esse homem confiar coisas para a gente assim, acreditar na gente, sabe, e falar assim, vai e faz. Se ele decidisse em procurar defeito na gente, ele achava, e ele ia ficar desanimado com a gente, ia falar assim, vou desistir desse negócio de igreja, não dá mais. Mas ao invés disso, ele tem aquele olhar de encontrar o dom de Deus em você, a graça de Deus em você, o chamado de Deus em você. Então ele se anima de investir na sua vida para você continuar crescendo e avançando. Se você chegar na sua casa depois desse culto aqui, pegar um papel, uma caneta e fazer um inventário de bênçãos, assim, começar a escrever todas as coisas boas que Deus já fez na sua vida, os presentes que você já ganhou, a família que Ele te deu e todas as coisas boas, você vai ficar surpreso com a quantidade de bênçãos que Ele já te deu e você ainda não parou para agradecer. Por quê? Porque você não está sabendo olhar, você não está sabendo enxergar. Precisa ver, precisa abrir os olhos e começar a enxergar que Deus tem sido fiel com você, Deus tem sido bondoso com você, gracioso com você, Ele tem aberto portas maravilhosas na sua frente. Precisamos ver, precisamos enxergar. Precisamos ser como Josué e Caleb. Existe uma grande abundância nessa terra. De fato existem gigantes, mas eles são como o pão que nós podemos devorar.
E aí sabe o que é curioso? Que é esses dois, com a família deles, muitos anos depois, entraram na terra de fato e conquistaram a terra. E aqueles 10 que foram negativos e pessimistas, não entraram na terra e não conquistaram. Agora eu pergunto, a terra era para quem? Era para Josué e Calebe ou era para os 12? E por que só 2 entraram? Não foi Deus que deu? Então, você e eu podemos perder coisas que Deus nos deu, só por não conseguirmos reconhecer, ver, enxergar. E ele lá em Isaías diz: vocês não estão vendo? Eis que eu estou fazendo coisas novas, vocês não estão enxergando? Não, Deus, eu estou preocupado aqui, eu estou vendo aqui as dificuldades, estou vendo as lutas aqui, não estou vendo aquilo que você está fazendo. Eu estou vendo o que o diabo andou fazendo aqui esses dias, eu estou olhando aquilo que o irmão está falando ali. Não, olha para aquilo que eu estou fazendo coisas novas. Olha para a minha mão sobre você, de bênção, de graça, te favorecendo. Enxergue isso. Se você enxergar, o teu corpo terá luz. Em algumas versões está escrito que o teu corpo será luminoso. Sabe o que significa ser luminoso? Você vai mostrar um caminho para outras pessoas. Você vai começar a motivar outras pessoas. Você vai almoçar com um irmão lá que está meio desanimado. Ele fala assim: como que você... rapaz, não sei, estou meio desanimado com a igreja. O que você acha? Você fala: o quê? Deixa eu contar para você o que Deus anda fazendo no nosso meio. Deixa eu contar para você as bênçãos que estão acontecendo entre nós. E aí você começa a relatar todos os testemunhos, todas as bênçãos, todas as vitórias que estão acontecendo. Esse irmão vai olhar para você e vai falar assim: é mesmo? Vem participar com a gente, está perdendo tempo. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. O teu corpo será luminoso, você vai começar a iluminar as pessoas, influenciar a vida das pessoas, impactar a vida das pessoas. As pessoas vão vir correndo com você, porque você consegue cativar as pessoas, e porque você antes tem visto o mover de Deus, você tem enxergado o mover de Deus. E aí você começa a incendiar as pessoas. Você vai fazer isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teus olhos são bons para enxergar, para ver, para identificar. O Espírito de Deus vai te dar essa graça, esse favor, esse privilégio de começar a enxergar na vida das pessoas Jesus, começar a enxergar os dons e os talentos que Deus deu para elas, e começar a enxergar oportunidades. Uma vez, uma fábrica de sapatos americana mandou para a África 2 vendedores, para eles montarem uma fábrica de sapatos na África. Eles queriam saber se valia a pena, né? E aí foram os 2 vendedores para a África. E aí, passou alguns dias, chegou o telegrama do primeiro vendedor, com a seguinte frase: situação desesperadora, eles não usam sapatos aqui. Passou mais alguns dias, chegou o telegrama do segundo vendedor: ótima oportunidade, eles ainda não usam sapatos aqui. O primeiro desanimou porque eles não usavam sapatos e pensou: então se eles não usam sapatos, eles não vão comprar sapatos. E o segundo pensou: é uma ótima oportunidade, eu posso vender sapato para todo mundo, porque ninguém usa sapato ainda. E aí a fábrica chamou o primeiro vendedor de volta para os Estados Unidos: pode voltar para os Estados Unidos. E aquele que acreditava que poderia vender ficou lá. E ele começou a criar estratégias para entrar com um sapato no mercado africano. E tentou de muitas formas, visitou todas as tribos e conversava com os líderes das tribos, e sem sucesso. Quando ele estava quase desistindo, ele teve uma ideia, e ele disse para ele mesmo assim: é a última tentativa, depois disso vou parar. Ele teve a ideia de fazer uma corrida, uma maratona de 10 quilômetros. Ele chamou 10 americanos calçando sapatos e 10 índios para disputar uma corrida de 10 quilômetros. Fez um evento, vieram os diretores da fábrica dos Estados Unidos e tal, e fizeram aquele evento. E aí, tiro para cima, pá! Começou a corrida, os 20 corredores, 10 quilômetros. Não adivinha, porque os adivinhas não vão entrar no reino dos céus. Mas quem você acha que ganhou a corrida?
Os índios, os 10 chegaram na frente e os americanos atrás com sapatos. Aí os líderes da tribo zombaram dele. Está vendo como nós não precisamos dos sapatos americanos? Isso não serve para nada, nós não precisamos disso e tal. E aí ele na hora ficou sem saber o que dizer, desanimado, e de repente um olho dele passou no pé de um índio assim, sangrando. Ele teve uma ideia, ele pediu para os americanos tirarem os sapatos. Tira os sapatos. Eles tiraram os sapatos, aquele pé rosadinho de pé de apartamento assim, sabe? E aí o líder da tribo, muito cuidadoso, né? Ele era, os líderes das tribos, era o médico da tribo, o pastor da tribo, ele era tudo da tribo, cuidava, né, da saúde das pessoas ali. E aí quando ele olhou aquilo, ele achou interessante, de repente, os caçadores usarem. Aí ele pegou alguns exemplares de graça e deu para os caçadores usarem. 6 meses depois, os caçadores foram lá bater na porta do líder da tribo, pedir, pelo amor de Deus, mais sapatos, porque eles acostumaram, com 6 meses depois, os sapatos já tinham se desgastado, e eles acostumaram com o conforto do sapato. E aí ele conseguiu entrar com os sapatos lá no mercado africano. O primeiro não conseguiria chegar até ali, ele teria desistido muito antes. Mas esse homem teve um olhar especial, ele acreditou e fez de tudo, e trabalhou com todas as forças para conseguir cumprir o seu objetivo de vender sapatos na África. Irmãos, nós somos embaixadores do reino dos céus. Nós fomos enviados para cá por Jesus, como ovelhinhas para o meio de lobos, e Ele nos trouxe aqui para Maringá, Ele nos colocou aqui. Aí eu pergunto para você, qual é o telegrama que nós vamos mandar lá para o reino dos céus? Dizendo, situação desesperadora, o pessoal de Maringá não quer ouvir a mensagem da graça. Ou, ótima oportunidade, nós vamos pregar o evangelho nessa cidade, multidões de almas serão salvas. Qual é a resposta que nós vamos dar? Pode aplaudir a Jesus, dê louvor a Ele. Qual é a resposta que nós vamos dar a Jesus? Vamos responder como aqueles 10 espias? Deus nos enganou, Ele nos trouxe até aqui para nos matar, não é possível. Chegamos até aqui para quê? Ele nos trouxe aqui para nos ferir, Ele nos trouxe aqui para nos matar. Terra de gigantes, nós seremos devorados. Ou nós vamos responder como os 2 espias e dizer, essa terra é abundante. De fato tem dificuldades, tem alguns gigantes aí, mas com certeza Deus nos dará a vitória. Com certeza nós vamos conquistar essa terra, e nós vamos devorar e comer esses gigantes como se come um pão, como se devora um pão. Qual é a resposta que nós vamos dar? Eu oro para que o Espírito de Deus nos faça enxergar, ver as obras de Deus em nossa vida, as mãos dEle trabalhando em nosso favor. Irmãos, nós precisamos aprender a fazer isso com coisas mínimas, com detalhes. Esses dias eu fiquei feliz de ver que o meu filho está aprendendo isso, em detalhes. Uma vez eu disse para ele, eu falei assim, filho, você já prestou atenção, quando a gente vem para o centro da cidade, lá tem a zona azul, e é uma dificuldade, mesmo tendo zona azul, é uma dificuldade você encontrar estacionamento no centro da cidade, assim, no período da tarde. E eu comentei com ele, você já prestou atenção, que quando o pai traz você para algum compromisso seu, né, ele tem lá os compromissos dele, sempre tem uma vaga bem na frente para a gente estacionar? Daí ele falou, já pai, já prestei atenção. Eu falei, isso é Deus, é carinho de Deus pela sua vida, é amor de Deus por você, Ele sempre deixa um lugarzinho reservado. E isso de fato sempre acontece, e eu fiquei feliz que esses dias ele, de novo, nós chegamos, ele ia a vaga dele e falou, ali pai, Deus já deixou a vaga reservada para a gente, pode estacionar ali, ó. Ele viu antes de mim a vaga. São detalhes, Deus agindo em nosso favor. Ele abriu uma vaga ali para mim, e eu preciso enxergar isso. Às vezes você enxerga os detalhes do que o diabo faz, é uma fofoquinha de nada ali, uma coisa totalmente sem graça,
É uma estratégia assim ridícula do diabo para tirar a sua paz. Você presta atenção e perde a paz 2 dias, 3 dias, aquela coisa insignificante. E as coisas mínimas que Deus faz, nós não prestamos atenção, porque é uma tendência humana valorizarmos mais as coisas negativas do que as coisas positivas. É muito fácil valorizarmos as coisas negativas. Irmão, tenha o olhar de Jesus. Tenha o olhar de Jesus. Jesus nunca olhou para uma situação de forma negativa. Ele nunca olhou para uma situação de forma pessimista. Ele nunca olhou para alguém com um olhar julgador, acusador. Sempre ele olhou de forma misericordiosa, cheio de amor, cheio de bondade. Enquanto aqueles homens fariseus queriam pegar aquela mulher lá que foi pega em adultério e apedrejá-la, jogaram ela na frente de Jesus dentro do templo e falaram assim: Moisés disse para apedrejar, e você o que diz, Jesus? Jesus olhou para aquela mulher cheio de compaixão, cheio de amor. Enquanto aqueles homens queriam apedrejá-la, Jesus amou aquela mulher. E aí, graças a Deus, aqueles homens tinham um pecado na vida, porque se eles não tivessem pecado na vida, aquela mulher teria sido apedrejada. Jesus disse assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, do mais velho, o Pio sempre brinca, ele fala, né, que os mais velhos sempre têm mais pecado, né? Aí os mais velhos para os mais novos foram saindo assim e foram embora. E aí Jesus perguntou para ela: mulher, e aí? Cadê os teus acusadores? Foram todos embora. Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Seja abençoada, seja livre desse pecado. Olhar de Jesus. E uma vez ele disse para os discípulos assim: vocês dizem que a colheita é para daqui a 4 meses. Eu estou dizendo que é para já. Os campos estão brancos, a colheita está pronta. Quando eu cheguei aqui, o Ivo até percebeu. Ele falou: Júnior, que você está olhando assim? Eu falei: rapaz, essa igreja é linda demais. Fiquei admirando. E aí ele falou: deixa eu mostrar tudo para você então. Essa igreja é linda, mas mais do que linda assim, fisicamente, irmãos, existe um fundamento muito sólido aqui nessa terra. Existe uma mensagem aqui pregada, está enraizado aqui no coração de vocês. Essa igreja é uma igreja muito sólida, muito forte. E sobre esse fundamento muito forte, muito sólido, muitas outras vidas virão aqui, serão salvas nesse lugar. Agora, se nós olharmos para isso como os 10 espias olharam para a terra de Canaã, ainda que esta seja a vontade de Deus, eu de repente posso perder isso, porque a minha resposta vai ser como a resposta daquele pessimista que deu aquela mensagem no telegrama lá: situação desesperadora. Eles não usam sapatos aqui. Eu oro para que o Espírito de Deus abra os teus olhos e você enxergue o que Deus está fazendo nesse lugar. E é muito grande, é muito profundo, é largo, é alto, é extraordinário. Extraordinário. Amém? Você crê nisso? Você está recebendo isso no seu coração? Você sentiu aí no seu coração? O Espírito de Deus testifica isso no seu coração? Amém? Vou pedir para você se colocar em pé. Nós vamos fazer uma oração. Vamos orar. E depois nós queremos cantar mais uma canção de louvor a Deus. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos assim diante do trono do Pai. Aleluia. Pai celestial, Pai de amor, Pai de graça, Espírito de vida, eu oro para que nesse dia, nesse momento, os olhos dos meus irmãos se abram, em nome de Cristo Jesus.
E assim como Agar viu aquela fonte de água viva do lado dela, que eles também vejam em nome do Senhor Jesus. Assim como Josué e Caleb viram aquela terra abundante, que eles também vejam em nome do Senhor Jesus. Assim como Josué, ao invés de olhar para a muralha, ele viu o rei de Jericó e os seus valentes nas mãos dele. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja com os meus irmãos, Pai. Que os olhos deles se abram, que eles possam ter noção da altura, da profundidade, da largura, de tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar já há anos, e que agora vai continuar de forma ainda mais veloz, em nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, eu quero declarar que os olhos dessa igreja são olhos bons, e o corpo dessa igreja é de luz, e eles são luminosos, eles brilham e influenciam debaixo da tua graça, falando daquilo que o Senhor faz, falando das obras das tuas mãos. Eu quero declarar que essa igreja tem vida, e vida com abundância. Eu quero declarar que essa igreja recebe a sabedoria que vem do alto. Essa igreja tem a paz que excede todo entendimento. Essa igreja recebe a abundância da graça e o presente da justiça. Essa igreja recebe riquezas espirituais, riquezas financeiras, riquezas ministeriais, riquezas de liderança, em nome de Cristo Jesus. Pai, eu quero declarar que esta igreja, ela é frutífera nessa cidade, ela floresce nessa cidade, é uma igreja abençoada e cheia da tua graça, cheia do teu Espírito, que brilha cada vez mais, brilha cada vez mais. Pai, eu quero declarar que esta igreja está sobre o fundamento que se chama Cristo Jesus. Essa igreja é uma igreja cheia do teu amor, cheia do mover do teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Espírito de Deus, toca os meus irmãos, a liderança dessa igreja, os apacentadores de grupo familiar, Pai, que eles tenham olhos bons em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu profetizo, Pai, uma palavra de unidade sobre essa igreja, de um só coração, de uma só mente, de uma só linguagem, de uma só fé no Senhor Jesus, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Continuem abençoados em nome de Jesus, e nos vemos amanhã.